Bom dia, amigos e amigas. Hoje é 22 de maio de 2020, sexta-feira, e nós temos um tema hoje bem interessante, bem profundo, que está, digamos assim, na boca da maioria das pessoas. O fim do mundo. Afinal, quando será o fim do mundo? São perguntas que as pessoas se fazem sempre com muito medo, porque ainda não conhecem suficientemente a bondade de Deus e por isso então ficam esperando sempre o momento do desastre, parece que torcendo para que o desastre ocorra. Nós temos um ensinamento de Jesus, anotado por Mateus, em que Jesus, na conversação com os apóstolos, ele disse assim, nas últimas vezes em que conversou com eles: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Essa frase é, a princípio, um tanto enigmática, né? Quer dizer que vai ter um fim, então, né? Vai ter um momento em que tudo vai acabar. Aparentemente é isso que nós podemos entender dessa frase, no princípio. Posteriormente, nós vamos ver que não é nada disso, né? Mas, continuando aqui, prever a hora final da humanidade é uma conversa muito antiga. Inúmeros falsos profetas amedrontaram as multidões em todos os tempos e com isso só conseguiram provocar tragédias, além de errar vergonhosamente todas as previsões, é claro. Para a ciência, um único fenômeno vai com certeza aniquilar o planeta Terra. E isso vai acontecer. Será a expansão do Sol. O Sol está fundindo núcleos de hidrogênio em hélio. Como existe uma quantidade limitada desse gás, aos poucos ele está diminuindo sua temperatura. Com a diminuição da temperatura do Sol, ele vai se expandir, a sua expansão será tamanha que ele vai então engolir os planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, né? Então, naturalmente haverá a destruição do planeta Terra. Mas é fundamental que a gente entenda o seguinte: segundo a ciência, isso vai demorar aproximadamente uns 5 bilhões de anos para acontecer. Portanto, podemos continuar com a nossa vida, trabalhando no sentido de melhorá-la, trabalhar pela sociedade, porque esse fim de mundo que se prevê catastroficamente não vai acontecer, né? Há mais de 150 anos, os espíritos que ajudaram na codificação da doutrina espírita já previam os rumos da humanidade, afirmando: não olhem para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum verá, e quem os anunciar estará a enganá-los. Olhai em torno de vós entre os homens, é aí que descobrirão. Isso está na Revista Espírita de 1862. E o que a doutrina espírita nos fala sobre o fim do mundo, né? Muito bem. Desde aquela época, século XIX, a miséria, o sofrimento já era criada pelo homem, nunca foi criada por Deus. Segundo os cientistas, sempre muito materialistas, o futuro da humanidade é triste e sombrio. É o que vemos em filmes, em livros, né? A história dos chamados zumbis, né? Que faz muito sucesso, tanto nos livros quanto nos cinemas, né? Toda vez que se mostra a vida aqui no planeta Terra, no futuro, é sempre sombrio, tudo destruído, né? Poucas pessoas sobrevivendo mesmo. Mas nada disso vai acontecer, porque o nosso futuro, ele será risonho. Evidentemente que ele se dará dessa forma com o nosso trabalho. Mas se eu, por exemplo, não conseguir trabalhar no sentido de ajudar no progresso do planeta, outros espíritos certamente irão conseguir. E eu não poderei, né? Eu não terei merecimento para utilizar, né, das benesses desse mundo maravilhoso que nós estamos construindo aos poucos.
Mas vamos ver o que mais a doutrina espírita fala a respeito disso, né? Lembrando sempre que há um negativismo incrível com relação ao futuro, né? Sempre se fala que o futuro é pior. A humanidade chegou a um dos períodos da sua transformação e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos, disseram os espíritos. Enfim, é o fim do mundo, mas o fim do mundo velho, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo, do fanatismo, que vai aos poucos se desfazendo. Cada dia ele leva consigo alguns pedaços, alguns destroços, né? Tudo desse mundo velho, acabará com a geração que se vai. E a geração nova erguerá um novo edifício, que as gerações seguintes complementarão e consolidarão. Então essa geração que não acompanhar o progresso do planeta Terra, não irá mais ficar aqui no planeta Terra. Irá para um planeta igual ao que nós temos hoje. E essa nova geração que vai consolidar e ajudar a construir um planeta melhor, ela estará utilizando do planeta. Esses irmãos nossos que não acompanharam esse progresso, poderão um dia voltar? Certamente que sim, desde que progridam também. A Terra, ela vai entrando aos poucos na fase adulta. E para isso precisa evoluir moralmente. Já intelectualmente, fez e está fazendo muito. Nós observamos, né, a evolução tecnológica do planeta, que é muito grande mesmo. Uma nova geração vai surgir, superando defeitos, explorando novos potenciais. Trata-se, portanto, muito menos de uma geração ou de uma nova geração corporal, mas muito mais de uma geração de espíritos, uma geração em que a inteligência estará sempre à frente. Assim desapontados ficarão os que esperam que a transformação resulte de efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Não haverá o milagre, porque o milagre não existe. Milagre é a derrogação das leis divinas, ou seja, milagre seria a mudança das leis divinas. E as leis divinas não mudam, porque são perfeitas. A nova geração comportará, assim, todos os indivíduos que abracem as ideias progressistas, destinadas a dar condições apropriadas para todos os homens. Os nossos conturbados tempos se explicam, portanto, pelo convívio concomitante de duas gerações antagônicas de espíritos entre nós. Uns que querem permanecer nessa zona de conforto em que estão e que não estão bem, não estão felizes, mas sentem medo de sair dessa zona de conforto para fazer a transformação. Porque a gente já teve a oportunidade de falar diversas vezes em nossos vídeos aqui que a mudança é difícil, mas ela é necessária. E um amigo nosso, né, em uma das suas palestras, disse que mudar dói. Não mudar dói mais ainda. Pensemos nisso, muito interessante mesmo. A nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão, em geral, precoces, junto ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Ela não se comportará tão somente, né, de espíritos eminentemente superiores, mas de espíritos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptas a secundar o movimento regenerador. Explicam os espíritos no extraordinário livro A Gênese, quinto livro das obras básicas da doutrina espírita. Um livro extraordinário, escrito, né, em 1865. Portanto, há mais de um século e meio escrito, e já prevendo aquilo que passaríamos agora. Mas previsões boas, positivas, sempre no sentido de nos levar para frente. Porque uma das leis de Deus é a lei de progresso. E progresso significa melhora. E a gente vai progredindo de forma acentuada, continuada, mas de forma natural. Então, em uma época progride-se mais, em outra época progride-se um pouco menos, mas sempre se progride. Hoje vivemos os dias difíceis da transição. Mas não basta ter boa vontade. A simplicidade é um valor precioso, mas a ingenuidade pode levar a falsos caminhos.
O materialismo ainda está muito entranhado nas ciências e filosofias. E a verdade que nos fala então de um Deus bom, justo e misericordioso, permanece obscurecida por um véu de ignorância. Porque nós preferimos acreditar na possibilidade de um milagre que mude tudo de uma vez por outra, né? Do que acreditar no trabalho, na sua força, né? Na sua motivação para trabalhar e progredir. Os ensinamentos contidos no Espiritismo são uma baliza segura para quem não está em busca de novidades inúteis. O Espiritismo é a senda que conduz à renovação, porque o Espiritismo destrói os dois maiores obstáculos que se opõem a essa renovação. Obstáculos como incredulidade e fanatismo. E nos faculta ter uma fé sólida e esclarecida. Eu creio porque sei. É muito diferente de dizer, eu tenho fé, mas eu não consigo entender por que eu tenho fé. Eu acredito simplesmente. Ora, nós somos seres inteligentes. Precisamos acreditar e entender por que acreditar. Por que aqui, né, usando um exemplo do nosso cotidiano, por que um avião que pesa toneladas e toneladas, ele consegue erguer-se, né, no ar e manter-se lá? Ora, porque ele tem motores e tem uma configuração que lhe permite fazer isso. Por que os pássaros voam? Porque eles têm uma formação apropriada para isso. Mas para que eles voem, eles precisam fazer um esforço muito grande. Nós também, para evoluirmos, temos uma necessidade de fazer um esforço tremendo, senão a gente não evolui. E para quem ainda tem dúvidas, não, a Terra não vai acabar. Os homens conquistarão os valores da alma e a humanidade será enfim feliz. Será o fim do mundo da superstição, do despotismo, dos abusos mantidos pela ignorância, da malevolência, da hipocrisia. Será o fim do mundo egoísta e orgulhoso, do pauperismo, de tudo que é ruim e que rebaixa o homem. Esse mundo, ele vai aos poucos chegando ao fim. E retornando lá no ensinamento de Jesus, né, quando ele disse, né, eis que estareis convosco até o fim dos tempos. Então Jesus, ele é o nosso pastor, ele nos conduz como ovelhas, nos mostra o caminho. Mas vai chegar um dia em que não haveremos mais de ter essa necessidade desse condutor. Ele sempre será nosso irmão mais evoluído, mas chegará um momento em que, esse fim dos tempos, em que nós poderemos caminhar com os nossos próprios passos. Eis o que quis dizer, então, quando disse que estarei convosco até o fim dos tempos, em que necessitareis da minha ajuda, como eu tenho feito agora. Então não precisaremos mais da sua ajuda tão presente como precisaremos agora. Evidentemente que sempre teremos em Jesus o nosso guia e modelo, mas haverá um dia em que esse fim dos tempos, então, em que nós estaremos erguidos, estaremos equilibrados, teremos conquistados, então, a nossa perfeição possível aos espíritos. Que nós tenhamos um bom dia e que nós pensemos sempre positivamente. O mundo só vai acabar daqui a 5 bilhões de anos. Nós não iremos destruir o mundo. Isso será uma coisa que acontecerá de forma natural. Então vamos ter muito tempo para progredir. Fiquem bem, fiquem em paz.